Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral. Vamos hoje falar de mais um filme, né, que está nos cinemas aí da cidade, coisa e tal, né, do Rio de Janeiro, né? E hoje a gente vai falar de 1982, uma produção, né, de origem árabe, tá? Que é muito interessante, tá? É um filme que fala, entendeu, sobre a guerra do Líbano, né, que teve ali no início da década de 80, né? Numa época em que a gente via dos noticiários de jornais todos os santos dias Beirute, né, sendo bombardeada por uma guerra onde você tinha os israelenses, os palestinos e até os sírios brigando, né, e destruindo completamente o país, né. E aí é interessante a gente ver que o filme ele vai se desenvolver nesse contexto, né, e o cenário desse filme vai ser uma escola, né, uma escola de ensino fundamental de crianças ali na faixa dos seus 12, 13, 14 anos, tá? E é interessante a gente perceber, né, que você vai ter é, dois núcleos, né, nessa escola. Um núcleo é de dois coleguinhas, né, dois meninos, né, sendo que um deles está apaixonado por uma garota, né, e aí ele tenta se aproximar dessa menina. Essa menina ela mora numa parte de Beirute que tem que se passar por vários postos, né, de observação para poder chegar até a escola. Então uma menina que não, vamos dizer assim, é muito acessível, né, e ele precisa, né, tentar se aproximar dessa garota e tentar conquistar essa garota dentro do ambiente da escola, né? E aí a gente vai ver ali, né, esse menino tentando se aproximar dessa menina, né? A gente vai ver que vai acontecer alguns desentendimentos, algumas querelas, né, entre ele e seu amigo, né, no caso, né? Porque vai ficar uma série de disse-me-disses ali, né? E aí a gente vai ter esse núcleo infantil aí, né? E por um outro lado você tem o núcleo de uma professora, né, a professora desses alunos, né, que é interpretada inclusive pela diretora Nadine Labaki, né, que é uma excelente diretora de origem árabe muçulmana, né, que ela faz filmes muito bons, né, e essa professora, né, perdão, não falei diretora, essa professora na verdade, né, o que acontece? Ela tem um irmão e tem um namorado, né, e o irmão e o namorado eles estão em lados opostos, né, desse conflito, né, que está acontecendo em Beirute, que está acontecendo nesse país aí, né? E aí a relação entre os três é muito tensa, né? O irmão, na verdade, só aparece no início do filme, depois ele desaparece na guerra, né? E aí a professora e o namorado dela, que é professor da escola também, eles também ficam em estado de tensão constante ali, entendeu? À medida que essa guerra, que num primeiro momento parece estar bem longe, né? Ela vai se aproximando cada vez mais do ambiente escolar, né? E isso, obviamente, vai transformar a vida de todo mundo ali dentro, né? Então o filme ele tem essas duas partes, né? Ele tem essa coisa do núcleo da escola, da vida da professora, da vida do garoto que está se apaixonando pela menininha lá, pela coleguinha dele, né? Você tem essa coisa mais lúdica, né? Porque esse menino que está apaixonado, ele gosta de desenhar, né? Ele desenha uma espécie lá de personagem de tokusatsu, né? Que de repente salvaria todas as crianças ali, acabaria com essa guerra, com esse conflito no país dele, que ele mal entende, né? Por que esse conflito está acontecendo. As crianças não têm a menor ideia do que está acontecendo, mas elas sabem que tem uma aviação no céu. Elas sabem, por exemplo, que se tiver um bombardeio perto da escola, que os vidros da sala de aula podem ficar estilhaçados, então os vidros eles têm que ficar abertos e não fechados, né? Eles sabem de todo o contexto da guerra, vamos dizer assim, o que está acontecendo, mas eles não entendem, né, a natureza do conflito, né, que é uma coisa mais de ordem política, né, que escapa, né, dos olhos das crianças, né? E a coisa que é muito angustiante nesse filme, né, é que você vai vendo que a guerra ela se aproxima aos pouquinhos, que ela vai se aproximando cada vez mais. Primeiro você escuta os bombardeiros, as bombas explodindo bem longe, né, no sul, né, de Beirute, né? E aquilo vai se aproximando da escola. Daqui a pouco elas começam a ver uma nuvem de fumaça negra, que são resultado de explosões que já estão bem mais perto de escola. Elas veem carros militares passando na rua em frente à escola, né? Começa a passar aviões, né, sobrevoando a escola e às vezes fazendo até combates aéreos em cima da escola, né? Então, é claro, está numa altitude bem grande, né? E isso acaba não afetando a escola, né? Mas não afeta fisicamente, mas psicologicamente afeta todo mundo, né?
E aí você vai ter o grande dilema do filme, que é a hora que Beirute inteira já está em chamas mesmo, né? Já está sendo atacada assim violentamente. E aí a grande questão é a seguinte: levar as crianças para casa ou manter as crianças na escola? Onde elas estão mais em segurança? Ou então esperar os pais entrarem em contato, entendeu? Para buscar as crianças. Alguns pais conseguem ir lá buscar as crianças, outros não conseguem chegar porque tem que chegar, passar pelos postos de observação. E as linhas de telefone em 1982, né, você não tinha internet, não tinha nada disso, as linhas de telefone completamente mudas, né, sendo que a escola não conseguia se comunicar com alguns pais não conseguiram chegar na escola, o que significava que as crianças, né, que não tinham, vamos dizer assim, os pais contatados da escola, aquelas crianças teriam que permanecer dentro da escola. E aí fica aquela coisa: onde é o lugar mais seguro para as crianças? Com os pais? Os pais ainda estão vivos? Os pais estão com dificuldade de chegar? Fica todas essas questões, né? E a coisa começa a ficar muito tensa. E vai ser justamente nesse momento, né, que o menino lá que está apaixonado pela garotinha está indo embora de ônibus, né, para casa, né, que ele consegue, né, botar a garotinha no ônibus, né? Ele vai lá na direção, fala que é o dia da menina estar no ônibus, né? Ela está na lista, inclusive, né? Mas ela preferiu ficar com uma amiga que os pais não se comunicaram, né? Mas depois ela acaba indo no ônibus, né? E aí é o menino que está tirando a garota da escola, e é ali que eles vão finalmente, né, se conhecer mais profundamente, que a menina vai saber que ele que tinha mandado um bilhetinho apaixonado para ela, né? Porque tinha um desenhozinho do personagemzinho de Tokusatsu dele lá, né? E aí o filme termina de uma forma bem lúdica, né? Que é Beirute em chamas, né? E aí vem o personagem do garoto, uma animação ali, entendeu? Salvando a cidade, entendeu? Da guerra, do bombardeiro, coisa e tal. Mas é aquela coisa, né? A impressão que dá, né, quando a gente fala de um filme desses, é que a parte lúdica da infantil vai ser mais pronunciada, mas não foi. A coisa da guerra, ela é muito presente, entendeu? Ela é muito tensa porque ela vai paulatinamente se aproximando da escola, né? E isso vai elevando todas as tensões, tanto entre os professores quanto entre as crianças, né? E fica um clima ali de não se sabe o que se vai fazer, né? E aí é um filme que vale muito a pena assistir, tá? É um filme que realmente ele prende muito a tua atenção, né? A gente se lembra, né, de todo esse episódio que aconteceu no Líbano ali no início da década de 80, né? Era uma coisa que dava dó você ver a cidade de Beirute sendo totalmente destruída todos os dias, a olhos vistos no noticiário da TV, né? Que a gente olhava assim e pensava, daqui a pouco não vai sobrar mais nada dessa cidade, que essa cidade está sendo completamente bombardeada, completamente destruída. Ela virou um campo de batalha, entendeu? Entre vários polos ali daqueles conflitos do Oriente Médio, né? Beirute virou esse terreno, entendeu? E realmente foi uma coisa que chamou muita atenção. Na minha memória, tá? Na minha memória foi o primeiro conflito assim do Oriente Médio que apareceu no noticiário da televisão que começou a chamar demais a minha atenção, né? E demais a minha até comoção, né? E atenção para aquela região muito conflituosa do planeta. Então vale muito a pena assistir esse filme, tá? Um filme que eu recomendo fortemente, tá? Que vocês procurem. O título dele é 1982, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, e a gente vai conversar, né, mais sobre outros filmes, né, em oportunidades futuras aí, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.